Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Brasil Peering Forum, o BPF. Quem vos fala é Leonardo Furtado, Chair da Task Force de Roteamento MPLS e Co-Chair da Task Force de Capacitação. O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante. Citaremos algumas tecnologias que não são novas, muito pelo contrário, estão no mercado há muitos anos e que grandes operadoras utilizavam essas tecnologias para permitir uma transição mais suave para o IPv6. E uma dessas tecnologias chamamos de 6PE, que é a capacidade, a possibilidade do provedor de transportar prefixos IPv6 e, obviamente, encaminhar pacotes para esses destinos IPv6 sobre, ou através de uma infraestrutura cujas seções ainda são mantidas pela família de endereços IPv4 Unicast. Então, dentro do backbone da operadora não há uma pilha dupla ainda, por quaisquer que sejam as restrições, homologação, capacidade, equipamento que não funciona bem com aquela família de endereços ainda, ou restrições com relação à quantidade de prefixos em memória, qualquer que seja o argumento aqui, o provedor poder utilizar uma solução para permitir a rápida transição para o IPv6 sem causar impactos no seu core, ou seja, o core ainda sendo IPv4. Uma solução antiga, mas bastante interessante no ponto de vista de estudos, de você conhecer possibilidades com relação a esses modelos de transição para IPv6. O mesmo com relação ao 6VPE, onde nesse caso especificamente para permitir que clientes de produtos de L3 VPN, que ainda existem bastante disso aí, há uma base muito grande instalada desse tipo de produto, esses clientes estarem numa pilha dupla, obviamente, roteando IPv4 e IPv6, juntamente com o PE da operadora, então a troca de prefixo IPv4 e IPv6 com a borda da operadora. No entanto, o core ainda não está pronto para IPv6, ainda não há seções IPv6 ali dentro. Bastante interessante, uma tecnologia, não diria legada, mas também não é uma coisa nova, muito pelo contrário, e é muito útil conhecermos essas possibilidades, essas opções, para enriquecermos os nossos conhecimentos e conhecermos ainda mais como funcionam as infraestruturas das grandes operadoras. Em adição, faremos uma breve revisão dos fundamentos de BGP Free Core, que seria o que? Dentro do AS da operadora, os roteadores P, os P-Router Provider mesmo, que são os roteadores de backbone. Esses roteadores eu vou eliminar o BGP deles e vou permitir o fluxo de tráfego, de trânsito, passando por esses equipamentos para destinos de internet, mesmo esses roteadores não possuindo o BGP configurado ou em operação. E para finalizarmos, a construção de alguns túneis de engenharia de tráfego sobre o MPLS. Também não é uma solução nova, já está no mercado há muitos anos, mas é sempre útil compartilharmos esses conhecimentos e essas informações. Eu honestamente espero que você curta bastante esse vídeo e convido a participar das listas de discussão do BPF, de visitar na nossa wiki e consultar os nossos artigos e interagir não somente com o pessoal que está atuando ativamente no BPF, mas com toda a comunidade de usuários da internet brasileira. Um abraço e começaremos já. Obrigado. Pois bem, nessa primeira parte do vídeo, explicarei como esse cenário foi construído. Não é difícil e acompanhem comigo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos 3 provedores presentes nesse cenário. O provedor aqui do AS100, está bem mostrado aqui do AS100, chamamos ele de ISP1. E tem lá as faixas IPv4 e IPv6 desse provedor. Há um computador aqui que simula um usuário, um cliente, um assinante residencial ou corporativo daquele provedor, obviamente. Esse provedor contrata os serviços de trânsito de outro provedor, que é o AS200, que seria o ISP2 aqui nessa história. Perfeito? E o foco de toda a demonstração que faremos aqui está em cima desse AS200, porque é ali que nós implementaremos as soluções de BGP Free Core, 6PE, 6VPE e os túneis de engenharia de tráfego, obviamente.
E também nós temos aqui o ISP3, que é o BGP-AS 300, perfeito? Que também há um servidor aqui, que faremos alguns testes de comunicação, tanto IPv4 quanto IPv6 com ele. Em adição, já fugindo do tema do BGP FreeCore e do 6PE, entrando já no 6VPE, nós temos o cliente 1, que é um cliente corporativo do BGP AS 200, que está usando, obviamente, também um AS privativo. E a missão desse cenário aqui é permitir uma conectividade entre os dois sites, né, desta empresa, desse cliente 1 aqui. Então, o site A se comunicando com o site B e vice-versa através da rede da operadora, do provedor, cujo AS é 200. Então, essa demonstração toda será centrada em configuração, verificação e diagnóstico das soluções BGP FreeCore, do 6PE, 6VPE e dos túneis de engenharia de tráfego. Perfeito? Então, mãos à obra. Permitam-me antecipar que toda a configuração de endereços IP já está pronta para este laboratório, para esse setup, para essa demonstração. E seremos bem específicos, eu serei aqui bastante específico em relação ao que será demonstrado. O primeiro passo será montar uma seção externa, BGP, né, entre os roteadores do AS100 e o router 1 aqui do AS200. Então vamos lá na nossa configuração aqui. Indo primeiro para o roteador do AS100. O endereço IP do vizinho é esse aqui, obviamente. Sempre bom botar uma descrição. Na medida do possível, vou tentar agregar algum conhecimento adicional no que eu estou fazendo. No entanto, seremos bem específicos. Outra coisa importante, não serão demonstradas políticas, communities e nada customizado nesse sentido. Eu procurarei construir um cenário para fazer funcionar aquilo que eu quero demonstrar, mas sem entrar em customizações políticas, communities, manipulação de atributos, influenciar o processo de seleção de rotas do BGP ou fazer uma engenharia de tráfego ou de rede pelo BGP. Muito pelo contrário, eu vou apenas subir as sessões como para manter a objetividade de todo o trabalho que eu estou demonstrando aqui. Tá? A sessão já subiu, inclusive, né? AS100 RTR1. Então, ops, esqueci de fazer um IP é o 2. Bom. Então a minha sessão BGP já está construída e já está formada. Há 23 segundos aqui já tem uma sessão BGP entre o AS200 e o AS100. Muito simples. Tá? O próximo passo aqui será construir, fazer uma sessão BGP entre o router 4 do AS200 e o router lá do AS100. Então, indo aqui para o roteador 4. Assim eu erro menos, né? E indo agora no roteador do AS300 aqui também. A sessão já subiu. Então, entre o AS, aqui, do jeito que está demonstrado aqui, né? Eu tenho uma seção externa, obviamente, entre esses dois AS aqui. Né? Tem um EBGP aqui e um EBGP, obviamente, entre esses dois AS aqui. Estou tentando escrever aqui EBGP. Pronto. Então, é isso aqui que eu montei. Né? Uma seção EBGP entre um sistema autônomo e outro.
O próximo passo será montar uma seção BGP apenas interna, né, e BGP apenas entre os roteadores 1 e 4 do AS200. Por quê? Qual que é a proposta aqui? Eu quero simplificar a infraestrutura do meu provedor, que eu sou aqui, nesse caso, o AS200. Eu quero simplificar a minha infraestrutura. De que forma? Eu quero usar equipamentos mais baratos, que tenham capacidade, largura de banda e uma boa arquitetura para comutação de pacotes, que suporte bem as tecnologias pautadas pelo MPLS, mas eu não quero gastar muito dinheiro com um equipamento que faça full routes, né, que tem uma tabela completa BGP. Eu quero simplesmente viabilizar os serviços de infraestrutura que eu tenho que prover para o mercado, para os meus clientes corporativos e residenciais, mas eu não quero colocar um equipamento que vá acomodar uma full route. Então o R2 e o R4 aqui serão equipamentos projetados para missão de core e que não tenham que ter a capacidade para acomodar uma tabela completa de internet. O que eu vou ganhar com isso? Bom, número 1, eu vou reduzir bastante o meu custo. Comparando um roteador de pré-agregação, uma agregação com escala para milhares e milhares de prefixos, versus um equipamento que escala para milhões de prefixos, há uma diferença de custo muito grande nos dois tipos de abordagem, nos dois tipos de solução. Eu quero ir para essa linha de investimentos. 2, eu quero simplificar o projeto do meu BGP. Eu quero reduzir a exigência por full mesh no meu core. Se você conhece um pouco de BGP, sabe que há uma regra no BGP que é o BGP Split Horizon. O que significa? Toda vez que uma rota externa é recebida, né, através de uma sessão que você tenha com outro AS, quando você repassa para o teu vizinho através de uma sessão IBGP, esse roteador aqui, o router 2, 3 nesse caso, ele não vai repassar para outra vizinhança IBGP. Para quê? Porque nenhum atributo é modificado dentro do AS, para evitar com que você entre num cenário de loop, né, a rota fique sendo propagada indefinidamente dentro do AS, o BGP, de forma inteligente até, ele define isso aí. Se o teu roteador ele aprende uma rota através de uma sessão interna IBGP, ele não repassa para outros vizinhos IBGP, certo? Então, nesse caso, eu teria que ter um full mesh, sessões de todos para todos, né? Então, todos os roteadores no AS200, estou apagando aqui para poder desenhar isso melhor, mas eu teria que ter um full mesh, o router 1 vizinho do router 2, router 1 vizinho do router 3 e por aí vai, né? Todo mundo vizinho de todo mundo, tá? Todo mundo é vizinho de todo mundo. E isso, obviamente, seria uma rede, como eu estou demonstrando aqui, com 4 roteadores no AS, não é nada, tudo bem. Mas há operadoras com mais de 1000 roteadores pelo full routes, né? Imagina você ter um full mesh, né, entre uma quantidade muito grande de equipamentos. Então, o meu projeto será mais simplista. Eu vou dedicar os roteadores R2, que é esse camarada aqui, e o R3 apenas para as funções de core. Eles não terão tabela de roteamento com rotas da internet, tá? Mas ao mesmo tempo o tráfego vai conseguir fluir por eles graças ao MPLS, graças à minha arquitetura de BGP Free Core. Então, como eu já construí a seção BGP entre o AS100 e o AS200 e entre o AS200 e o AS300, resta agora apenas a seção interna entre o router 1 e o router 4 do AS200, perfeito? Então vamos lá aqui no router 1 do AS200. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não tenho qualquer roteamento no meu backbone. Eu tenho que prover a questão do recursivo, né? Eu tenho que ter formas de chegar até a interface loopback do router 4 para estabelecer a sessão em BGP e prover a conectividade do recursivo para o atributo NextHop. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o SPF para rodar. Tá? Eu vou forçar o router ID aqui manualmente. Vou trocar a banda de referência do SPF para, sei lá, 40 GB. Autocost Reference Bandwidth. E botar a interface loopback 0 como passivo. Próximo passo, as interfaces internas que já estão configuradas com IPv4, obviamente,
Vou botar para participar. As interfaces internas aqui, vou dar um zoom aqui para o mesmo acompanhar. A 0/1 e a 0/0, né? Bom, isso eu tenho que fazer em todos os roteadores, não é um trabalho só no router 1 e no router 4, porque todos os roteadores devem trocar, formar adjacências pelo OSPF, trocar os LSAs, cada router tem que fazer a sua computação de LSDB e ofertar os melhores caminhos para a tabela de roteamento, para que haja uma tabela de roteamento com todas as rotas internas do OSPF. Uma informação importante aqui, eu não estou rodando o OSPF fora do meu AS, então não vai ter IGP qualquer com rotas com AS externos, tá? Nem clientes, nem trânsito, nem peering e nem ninguém. Isso é uma boa prática. Então, se você olhar aqui dentro, OSPF Brief, eu tenho a minha loopback, que vai ser mandatória para o caso do BGP, obviamente, e as minhas interfaces internas apenas. Não tem interfaces com outros AS participando do OSPF. Então, vamos lá no router 2 fazer a mesma coisa. Ops, interface, internet 0/0. Quando a gente está com aspas, pressa e quer digitar rapidamente, a gente acaba errando bastante. Ainda mais num teclado meio defeituoso, como é o meu caso aqui, mas bola para frente. Então, as interfaces que tem que estar novamente, loopback e as interfaces voltadas para o core. O mesmo será feito aqui para o router 3. Usando muito a tecla Tab aqui para autocompletar, né? Entrar na loopback primeiro, botar ela para participar do processo 1 na área 0000. Maravilha. Próximo, router 4 e o último, né? Reference bandwidth. Aí, você começa a digitar rápido, começa a errar mais. Tá, então, as interfaces internas participando do IGP também no router 4 já formou as vizinhanças aqui, ó, uma vizinhança com uma adjacência. Podemos conferir isso, obviamente, com show IP OSPF neighbor, ou seja, o router 4, né? Ele é vizinho do router 2 e vizinho do router 3. A adjacência completa aqui, full. Posso ir aqui no router 3, confirmar que ele é vizinho do router 1 e vizinho do router 4. Posso ir aqui no router 2 para provar que ele é vizinho do router 4 e do router 1. E, obviamente, para terminar aqui no router 1. E está aqui o LSDB. O banco de dados SPEFs, LSA tipo 1. Eu não vou ter LSA tipo 2 Network, porque eu não tenho roteadores designados nos meus segmentos Ethernet, porque eu configurei as interfaces como Network Type ponto a ponto. Mas tá aí. E, ultimamente, as rotas OSPF aqui, eu tenho acesso a todas as loopbacks. Então, o BGP do router 1 para o router 4 vai funcionar, porque o router 4 tem duas rotas de custos iguais. Perfeito. Então, meu IGP está pronto. Falta o quê? Eu configurar, obviamente,
concluir o meu IBGP com um router 4. Então vamos lá. Vamos primeiro por aqui. 10.4.4.4 está no mesmo AS que o AS200. Para este roteador, eu vou usar minha loopback como origem da sessão e eu vou modificar o atributo nextHop, toda a rota externa que o router 1 receber do AS100, o nextHop vai ser esse cara aqui. Ele é o nextHop, atributo nextHop, well-known mandatory, né? NextHop, origem e o ASPath. Quando ele vai repassar para cá, ele vai modificar o nextHop para ele mesmo, ou seja, para a loopback do router 1. Então, nextHop self, perfeito? Desculpa. Já vou ativar as famílias de endereço aqui para fazer uma configuração mais customizada. Então está aqui a configuração do meu BGP na perspectiva do router 4. Beleza? O que mais? Vou lá no router 4 e fazer a sessão com o router 1. 10.1.1 remote AS200. Já subiu a sessão, mas eu vou forçar aqui para não ter problema. E a mesma forma, o router, todas as rotas externas é BGP que o router 4 receber, o router 4 modificará o atributo nextHop antes de repassar o anúncio por IBGP para o router 1. Então, nextHop self. Uma coisa que eu devo ter esquecido de fazer em outro router é botar um descritivo aqui, é sempre bom, né? Boa prática. Então está aqui a minha configuração BGP no router 200. Ops. Pronto, agora sim, tá? Tá no AS200, eu botei um descritivo para ele. Para falar com esse vizinho, eu uso o IP da minha loopback 0 como origem. E aqui a seção externa com AS300. Na família PV4, eu ativei ambos, né? Só que para o router 1 eu modifico o nextHop. Perfeito, é isso que eu queria fazer. Indo agora aqui no router 1. Faltou botar só o descritivo aqui. Isso não implementa nenhum recurso, né? Mas é sempre uma boa colocar o descritivo aqui. Certo? Então, o que eu tenho nesse exato momento? A sessão lá com o router 4, usando a loopback 0 como origem, tá? E modificando o atributo. Não tem policy, não tem nada, é só bem simples, só sessões. Mas já dá para brincar aqui, tá? Então, o primeiro passo que eu construí aqui foi a seção externa BGP entre esses dois roteadores aqui e entre esses dois roteadores aqui. Em adição, eu criei uma seção interna no AS200 envolvendo apenas os roteadores 1 e 4. Perfeito? O próximo passo aqui, obviamente, será eu vou gerar anúncios, tá? O que eu vou fazer? Primeiro vamos fazer pelo IPv4, depois antes de entrarmos no IPv6, eu vou anunciar essa rede aqui para o BGP no AS100, que é a rede 100.100.100.0/24, que é a rede do AS100, que é o provedor 1. E eu vou gerar o anúncio da 30.30.30.0/24, que é uma rede aqui do AS300. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro no router 100. Lembrando que o router 1 do AS100, ele consegue gerar esse anúncio porque ele possui essa rota em sua tabela de roteamento, que é uma premissa do BGP. O BGP ele só pode gerar um anúncio de coisas que ele possui em sua RIB, não importa se é uma rota conectada, estática, de um protocolo interior, o que seja, tá? Mas isso aqui é justamente a interface interna que ele possui
por exemplo, para falar com o PC1, esse usuário aqui, ó, tá? Esse é o IP dele é 1 aqui, né? Então, eu já tenho uma rota /24 conectada, por isso que eu consigo gerar esse anúncio pelo BGP. Então tá aqui, ó, uma rota connected, 100.0/24. Tá? E por eu ter essa rota conectada e por ter mandado anunciá-la para o BGP faz o anúncio conforme provado aqui. Tá? Então, na tabela BGP do router 1 do AS100, tem a rota 100.100.0/24, né, que swap é ele mesmo, ele que está gerando aquele anúncio, é a melhor rota. A lista de AS é vazia, porque a rota pertence a esse AS, obviamente. A gente pode até completar o comando informando o prefixo aqui, né? A rota é desse AS, é local. Está aqui o next hop, que é o próprio router ID aqui do router 100, né? O router 1 do AS100. A origem da rota é IGP, porque ela foi originada por comando network. Então é uma rota nativa BGP, a preferência local dela, o weight, né? Coisa Cisco aqui. Uma rota válida e local e é a melhor rota para esse local aqui. Vamos na tabela do router 1 aqui, você vai ver que vai ter essa rota para rede 100 aqui dentro, né? E é isso que vamos confirmar agora. Então, deixa eu ver, BGP, tá aqui, ó, 100.100.0/24. O next hop é o router do AS100, é a melhor rota, aprendida através de uma seção EBGP, porque não tem o I aqui minúsculo, né, obviamente. É a lista de AS associada a essa rota, o AS100, e a gente pode completar essa visão olhando na tabela do BGP pelo prefixo. Então vai falar o quê? Eu tenho um caminho disponível, o melhor é o caminho número 1, obviamente, originado no AS100. O next hop é o router do AS100, né, a origem da rota IGP, externa por EBGP, e é o melhor caminho. O que o router 1 tem que fazer? Ele tem que passar isso lá para o router 4. Então ele tem que repassar esse anúncio aqui para o roteador 4 no AS200, por IBGP. Conforme nós vimos aqui, via o AS100 eu já aprendi uma rota. Eu ainda não aprendi rotas do AS300, tudo bem. Mas vamos ver o que eu estou repassando para o router 4 de fato. Tá vendo? Então o router 1, né, do AS200 para o roteador 4 está anunciando a rota que ele recebeu do AS100. Tá? Eu devo ter errado a configuração, porque não, minto, não errei ainda não. A rota na perspectiva do router 1 é o AS100. Tem que ver isso lá no AS400 se o next hop foi modificado para loopback do router 1 do AS200. Então vamos lá. Deixa eu ver IBGP. Tá aqui a rota, ó. Por IBGP, tá o I minúsculo aqui, é minha melhor rota, só tenho essa também, né? Para esse destino. 100.100.0/24, next hop é a loopback do router 1, tá? E o AS100. Caso você tenha interesse, a gente pode repetir o comando aqui, informando o prefixo. Então a rota originada, eu tenho um caminho, o caminho que é o melhor é o número 1 mesmo, tá? Rota originada no AS100, o next hop é a loopback do router 1, é um atributo BGP disso aí. A origem foi preservada, todos os atributos são preservados, exceto o next hop que foi modificado pelo router 1. No router 4, essa rota foi aprendida através de uma seção interna e é a melhor opção para esse destino. Tá? Então tá até aqui na tabela de roteamento, routes, tá aqui, ó, a rota BGP. Então 100.100.0/24, o IBGP é a distância administrativa em plataforma Cisco 200 via o router 1. Como é que eu chego até, por exemplo, esse PC aqui, né? Ping 100, não, ping não vai funcionar ainda, né? Mas vamos lá. Eu vou pingar esse PC aqui que tem o IP 1, né? Tá vendo aqui, ó, 1. Então, do router 4, qual o caminho que ele deveria percorrer para chegar até o 1 aqui? Tá, vamos ver. Para falar com 100.100.0/24 é via 10.1.1.1. De todas as rotas que você tem na tabela de roteamento, isso pode ser visto aqui
toda a rota OSPF tem uma adjacência de saída, um vizinho, que é diretamente conectado. Sempre há uma interface de saída associada a uma rota IGP. Mas nas rotas externas, BGP nesse caso aqui, obviamente, não há uma interface de saída. Porque esse NextHop na tabela de roteamento ele foi derivado a partir do atributo NextHop que foi recebido daquela rota BGP. Então esse vizinho não está diretamente, não existe uma conexão física entre esses dois caras. Para o router 4 chegar no router 1, ele tem que encaminhar ou para o router 2, ou aqui via o router 3. Não há uma comunicação direta de 1 para 4. Então, na perspectiva do router 4, a rota para essa rede aqui, ela é via loopback do router 1, só que o router 4, como é que ele chega lá? Ele tem que ter uma rota interna, pode ser estática, RIP, OSPF, ISIS, EIGRP, não importa. Ele tem que ter uma rota IGP para fazer essa sessão, primeiro conectar na porta TCP 179 lá do router 1, trocar os parâmetros BGP, a mensagem open, né, vai para o estado open sent, open confirm e por último establish, negociar os parâmetros e capacidades, as famílias de endereço e fechar a sessão. E toda rota que o router 1 receber por aqui, ele modifica a rota para o IP da loopback dele, a título de atributo NextHop e repassa isso via BGP na seção interna para o router 4, né? Sempre que eu tento desenhar, borra aqui, mas tudo bem. E o router 4, então ele tem a rota 100.100.0/24 via 10.1.1.1. Como é que ele chega lá, né? Então é isso que a gente está, obviamente, vendo isso aqui. E a gente sabe que é via 10.1.1. Como é que ele chega no 10.1.1? Né? Para chegar nesse prefixo, que é uma rota OSPF, esse prefixo aqui é loopback do router 1. É uma rota OSPF e há duas rotas OSPF de métricas iguais, de custos iguais, vias adjacências com os routers 3 e 2, respectivamente. A 0/0 é o router 3. Né? Então aqui é via router 3. E essa aqui é via router 2, obviamente. Perfeito? Então está aqui o setup configurado por enquanto. Mas ainda não está funcionando, não funcionará. Por quê? Eu tenho que fazer o tráfego de retorno, tá? Eu tenho que fazer com que essa rota aqui, 30.30.30.0/24, seja anunciada para o router 4 via uma seção eBGP, seção externa, e o router 4 via IBGP passe a rota, né, para o roteador 1 do AS200, que por sua vez, via uma seção externa, vai passar aqui para, né, novamente aqui, para o router do AS100. Então vamos gerar o anúncio aqui, tá? Para constar, essa rede 30.30.30.0/24 ela é uma rede também diretamente conectada aqui no router do AS300. Então vamos lá no router AS300, vamos ver, show IP route 30.30.30.1. É uma rede /24 conectada via Ethernet 0/0, que é essa interface interna aqui. Inclusive, se olhássemos a configuração dessa interface, viríamos que o IP dela está com IPv6 já, depois a gente demonstra isso, é 254. Ele tem que pingar o router 1. Tá? Vai perder o primeiro pacote porque ele vai resolver o ARP, mas está aí, ó, pingando. Tá? Então, ele já está pingando o servidor. Assim como lá no AS100, a interface interna é 100.100.100.254, né? Ele tem que pingar o computador lá em cima. Tá aí. Perfeito? Então falta, desculpa, falta só o AS300 gerar o anúncio. Então vamos fazer isso aqui. Vamos gerar o anúncio para cá dessa rede 30.30.30.0/24. Então indo aqui no router do AS300, eu não sei se eu concluí, agora eu já até esqueci se eu já concluí a sessão BGP, né? Já recebi. Inclusive ele já tem a rota para 100.100.100.0/24.
Tá aqui, ó. 100.0/24, recebida por EBGP, é a melhor rota via o router 4 do AS200, originada no AS100, passou pelo AS200. Pode até ver aqui todas as rotas geradas a partir do AS100. Aqui, usei uma regex para classificar. Tá aqui. Então, beleza, a sessão tá legal, já está recebendo a rota. Falta só ele gerar o anúncio. Bom, 30, 30, 30, 0, máscara 255, Vamos ver a configuração do BGP aqui rapidamente. Aqui, a router 300, tem a seção externa com a AS200, está gerando esse anúncio. Perfeito? Vamos ver se ele está gerando anúncio mesmo? Tá aqui, ó. Tá. 30, 30, 30, 0/24, o NextHop é ele mesmo, por isso está como 0 aqui. A lista de AS é vazia porque a rota pertence ao AS300, onde está esse roteador. Tá? Ele com certeza já está neighbor anunciando advertised. Tá. Deixa eu IP BGP, errei o IP aqui. É sim. Já está passando. Tá? Ele está anunciando para o router 4 do AS200. Vamos lá no router 4 do AS200 ver isso aqui. Tá? Então, para a seção externa, ele aprendeu aquela rede 30.30.30.0/24 via o router lá do AS300, origem de AS300. Vamos lá no router 1. Lembrando que o router 4 modifica o atributo NextHop ao repassar o anúncio pela seção IBGP que ele possui com o router 1. Então vamos lá no router 1. Aqui. Então, através de uma seção interna IBGP, ele recebeu 30.30.30.0/24 via o router 4. A AS300. Caso você tenha interesse em olhar, aqui a rota. Lá do AS300 via router 4. Como é que ele chega no router 4? Via aquelas rotas OSPF. Duas rotas de custos iguais aí para esse 10.1. Lembrando novamente, assim, não estava nem pensando em falar sobre isso, mas os pacotes não são roteados com base no prefixo mais específico da tabela de roteamento. Os pacotes são roteados com base na estrutura de comutação que é especializada para as funções de encaminhamento de pacote, a chamada FIB. Isso em arquitetura Cisco. Pode mudar, né, numa solução ou outra, de um fabricante ou outro, mas em Cisco, esse tipo de pegada, na FIB. Então, por exemplo, como é que o router 1 encaminharia pacote? Vamos olhar a FIB para o IP, né, 30.30.31, né? E vamos ver lá. Então, para mandar para pacotes para esse IP aqui, que é esse IP, caso você não esteja sintonizado ainda, esse IP, esse cara aqui, ó. Como é que o router 1, que está aqui em cima, chega até, se vier um pacote daqui para cá, por exemplo, destino 30.30.31, como é que ele entrega? Ele vai esperar, ele tem que olhar a FIB, né? Ele vai olhar a FIB. E a FIB dele fala o quê? Para encaminhar pacotes para esse IP, a rota mais específica, a única que possui, na verdade, é essa rota /24 recursivo, né, pelo IGP para a loopback do router 4. Como é que ele chega até essa loopback do router 4? Ele tem esses dois NextHop aqui, router 2 e router 2 e router 3, respectivamente. Então, tá saneado aqui. Vamos lá agora no router do AS100, olhar a tabela BGP. Ele tem, ó, tanta rota que ele está gerando, da rede do AS100 mesmo, né, quanto a rota lá daquele servidor do AS300. Então, a rota originada no AS300 passou pelo AS200. O NextHop é o router 1 do AS200. Está aqui o prefixo /24. Inclusive, pode até fazer um outro experimento aqui. Se vier um pacote com IP de origem 100.100.100.1, que é aquele computadorzinho lá do AS100, com destino
ao servidor do AS300. O que ele faria, né? Aliás, deixa assim. Então, esse IP de origem, que é o computador do AS100, para esse IP de destino, que é o servidor do AS300, é uma adjacência de saída pela Ethernet 0/2. A Ethernet 0/2 é essa aqui, ó. Tá? Via o NextHop 926801. 926801, isso aqui é a rede 9268.0.0/30 e o 1 é justamente o router 1. Então, o cenário está pronto para o que eu quero demonstrar aqui. Obviamente não vai funcionar ainda. Se eu for lá no computador, tá aqui, ó, tá vendo? O computador do AS100, que é esse camarada aqui simpático aqui, né? Então vou dar um zoom aqui nele. Aí ele aqui, ó. Eu nesse camarada que tem esse IP, tá? Vamos pingar aqui, tá vendo aqui o IP dele, ó? 100.100.100.1/24 via 100.100.100.100.254. Tem o IPv6 também, deixa isso por último. Tá? Ele consegue pingar o próprio default gateway? Se não conseguir, não adianta, né? Tá aí, ó. Ele se comunica com o default gateway dele. Tá? Ele consegue pingar o servidor? Não, não vai funcionar. Eu vou tentar resumir por que não vai funcionar isso aí. Se você dá um traceroute, ó, ele vai daqui, primeiro salto, que é o default gateway, segundo salto é o router 1 do AS100, morre daqui em diante. Na verdade, eu vou dizer o que está acontecendo. O pacote originado aqui, com destino ao servidor do AS300, chega até o default gateway, que está olhando na sua FIB pelo prefixo mais específico. Ele vai encontrar esse prefixo apontando para esse IP aqui de NextHop. Perfeito? O que o router 1 faz? Ele vai procurar, eu tenho uma rota para 30, 30, 30, blá. Tem. Ela é via o router 4 aqui. Ele é o NextHop dessa rota. Aí o que ele faz? Ele faz o recursivo. Então lá na FIB já tem isso tudo pré-computado, tudo já está pronto, né? Mas para o router 1 encaminhar pacote para 30, 30, 31, ele precisa encaminhar para 10.444 dentro do seu AS. Como é que eles chegam no 10.444? São duas rotas de custos iguais, o famoso Equal Cost Multipath, né, o SMP. Ele pode encaminhar via router 2 ou via router 3, dependendo do hashing que ele empregar com instruções e dados observáveis dos cabeçalhos, IP de origem, IP de destino, porta, né? É aquela coisa toda. Então ele vai mandar, por exemplo, para o router 2. Vai mandar para cá. Porque o router 2 é um NextHop IGP para chegar até o router 4, né? Conforme falamos sobre o recursivo aqui. A questão é, o router 2 tem aquela rota para 3031? Não, ele não tem. Ele não roda BGP, ele não tem BGP. Tá? Não está ativo. O BGP não está ativo nesse camarada. Ele não tem sessões de BGP, quaisquer. Tá? Consequentemente, ele não tem quaisquer rotas externas. Tudo que o router 2 conhece essencialmente rota. Isso aqui é uma rota na perspectiva do router 2. Vou ter que botar a seta aqui. Na perspectiva dele, isso aqui é uma rota conectada, que é uma rede que ele está diretamente conectado. Na perspectiva do router 2, isso aqui também é uma rota diretamente conectada. Tá? O que o router 2 conhece de fato? Essa rede aqui por OSPF, essa loopback aqui por OSPF também, a loopback do router 4 também por OSPF, e essa /30 aqui é outra rota OSPF, e por último a loopback do router 1, que é OSPF. Tá? A loopback do router 2 é conectada, então o router 2 ele vai ter o quê? 1, 2, 3 rotas conectadas e 1, 2, 3, 4, 5 rotas OSPF. É isso que ele tem. Se você olhar aqui, repetir o comando como connected, tá? Ele tem 1, 2, 3, conforme eu falei. Tá? E o OSPF
ele tem 5, conforme eu falei, né? Eu falei aqui, ó, uma aqui, 2, 3, 4, 5. Então ele tem essas 5 rotas aqui. Tá? Ele não conhece aquela... O fundamento não está no escopo de entrar em muitos detalhes disso aqui. Mas o que todo roteador faz nas suas funções mais rudimentares? O roteador ele determina caminhos e encaminha pacote. Isso é um procedimento que é feito salto a salto. Todos os roteadores que estiverem em trânsito para aquele tipo de fluxo, né, para aqueles pacotes, tem que possuir as devidas rotas. Que cada router, quando ele recebe um pacote, o que ele faz? Ele recebe um quadro Ethernet, obviamente. Tá? No EtherType, se for IPv4, por exemplo, o EtherType é 0x, né, em hexadecimal, 800. Isso é IPv4. Então, se o MAC de destino, o endereço MAC de destino, for o MAC da Ethernet 0/0, e o CRC do quadro Ethernet estiver legal, o que ele faz? Ele vai olhar o EtherType daquele quadro, ele vai ver que é IPv4. Ele vai descartar o cabeçalho L2, pegar o cabeçalho IP, validar o CRC do cabeçalho IP, vai olhar o endereço IP de destino citado naquele cabeçalho do pacote recebido e vai fazer uma procura na sua FIB, né? Vai olhar na sua FIB qual que é a rota mais específica que ele possui para aquele destino. Qual que é o IP de destino que eu estou testando aqui? É o 30.30.31. Tá? Ele tem uma rota? Não. O que o router faz quando ele não tem uma rota? Ele descarta o pacote. Então o pacote está morrendo, né, aqui, porque o router 2 não tem aquela rota. E se o router 1 mandasse via router 3, o router 3 ia fazer o mesmo procedimento, que cada roteador em trânsito com tráfego para aquele fluxo, aquelas sessões e tal, tem que fazer esse trabalho de determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. É chamado per hop behavior. O router 3 também não tem BGP, não tem rota externa, ele vai matar o pacote aqui. É isso que está acontecendo. Tá? Então, como foco a principal tecnologia a ser demonstrada aqui é principalmente o 6PE, juntamente com o 6VPE, para isso aqui funcionar num ambiente onde esse cara aqui, router 2, e esse cara aqui, router 3, não possuem sequer um BGP configurado, eu tenho que viabilizar primeiro essa solução do core isento de BGP, porque router 2 não tem BGP, router 3 não tem BGP. Então, para fazer isso funcionar, eu tenho que ativar o MPLS primeiro, e é isso que eu vou fazer no próximo vídeo, que vai ser anexado nessa sequência de explicações aqui. Tá? Então, eu espero que até o momento você esteja entendendo o que eu estou construindo para demonstrações. O próximo passo será a construção do setup do MPLS dentro do AS200. Primariamente ativando o MPLS nessas interfaces aqui, além de algumas poucas, né, configurações, né, exigidas. Então as interfaces core facing, que são as interfaces de backbone, participando do MPLS, tá, em todos os roteadores aqui, router 2, 3, 1 e 4. As seções LDP, do protocolo LDP, são estabelecidas da loopback do router 1 para o loopback do router 2, ou seja, vai ter um LDP, tá, entre esses roteadores aqui. Da mesma forma do router 3, da loopback do router 3 para o router 1 e vice-versa, uma seção LDP, do router 3 para o router 4, também uma seção LDP, e do router 4 para o router 2 aqui, a seção LDP também. Então é necessário eu montar esse setup do MPLS. Então vamos mãos à obra aqui. Começando pelo router 1. Tá? Colocar o router ID forçado para ser o que tiver sido constituído como IP na loopback 0. Vou nas interfaces internas e simplesmente boto MPLS IP aqui e MPLS IP aqui. Por algum motivo o router 2 já estava com o LDP configurado, né? Não deveria, mas enfim.
Tá, vamos botar só para ficar router ID, loopback 0 force. Já estava configurado, mas eu estou refazendo aqui. No router 3, então, vamos verificar, está configurado. Existem várias coisas que nós podemos fazer na configuração do MPLS, várias customizações, para quais prefixos você vai alocar um label, para quais prefixos você vai distribuir um label e para quais vizinhos, configuração do null explícito e uma série de coisas, em sincronismo com o IGP, tem muita coisa que pode ser feita com o MPLS dentro do teu OS, mas eu fiz um setup aqui muito simples, mas necessário para fazer o restante da demonstração funcionar. Então está aqui as interfaces participantes, somente core facing, tá? Somente core facing. Vamos dar uma olhada no discovery do LDP, ó. Esse é meu router ID, o espaço de labels é por plataforma, que é o Frame Mode MPLS, que é o MPLS do Ethernet, por exemplo. As interfaces onde eu habilitei o LDP, protocolo LDP, transmitindo e recebendo, está escutando LDPs vindos do vizinho, e vizinho, cara, de ser o router 2 aqui, e aqui o router 3. Tá? As vizinhanças estão aqui dentro. Então, esse aqui sou eu. Como o router 2 tem um router ID maior que o meu, ele é quem fecha a sessão, né, a conexão na porta TCP/646, e ele que inicia todo o procedimento no router 1. Tá? E aí, por quais prefixos houve, né, vínculo do router 2 para o router 1, e o outro neighbor aqui é o router 3. Perfeito. Tá? Eu poderia fazer isso, caso vocês tenham interesse, em todos os roteadores, as interfaces que participam do MPLS, né? O discovery do LDP, esse aqui é o router 2, pela internet 0/0 ele está escutando o router 1, e pela 0/1 está escutando o router 4, e novamente os vizinhos aqui, tá? Router 1 e router 4, fechado. Então essas são LDP entre as loopbacks desses dois caras aqui. Router 3, tá? Vizinho do router 1 e do router 4, e ultimamente o router 4, né? Vizinhos aqui dos roteadores 3 e 2, exatamente conforme mostrado na topologia. Perfeito. Vamos dar uma olhada nos labels aqui. Lá no control plane, na tabela de labels, chamamos de Label Information Base, ou lib, né? Show MPLS LDP Bindings. Então tá aqui os labels que foram alocados e distribuídos, né? É unsolicited, ou seja, o label não é solicitado pelo vizinho, ele simplesmente manda para você, e você armazena todos os labels recebidos de vizinhos na sua lib, a título de retenção liberal de labels, que é o que o Frame Mode implementa. Então tá aqui os labels e a LFIB, que foi montada aqui pelo router 4. Perfeito. Vamos lá. Nesse exato momento, aquele pacote que o computador aqui, que tem o IP de origem 100.100.101, né, ele mandava um ping para cá, esse cara olhava a FIB, achava a rota mais específica para 30.30.30.1 via router 1, que por sua vez ele tem a rota, né, BGP com next hop, a loopback aqui do router 4. Tá? Então ele tem que fazer, como é um roteamento recursivo, ele tem que encaminhar isso via ou o router 2 ou via o roteador 4. Perfeito? Então vamos ver se está funcionando. Esse ping aqui está funcionando. A gente pode ir lá no host, tá?
show IP. Estou lá no AS100, está aqui o computador do usuário. Novamente, ele já se comunica com o default gate e tudo mais. Vamos ver se ele consegue pingar o servidor. Aí, pingando. Tá? Olha o ping acontecendo aqui. Mas vamos ver como é que está o traceroute então. Vamos estudar esse traceroute. Isso aqui é um bugzinho do VPCS, tá? Garantido isso aqui. Ele está pingando aqui, como provar. Então, primeiro ele manda para o default gateway dele. Ou seja, o PC1, ele manda para cá primeiro. O pacote chega aqui. Tá? 2. Segundo salto, 192.68.0.1. Isso é o router 1 do AS100. Está aqui o IP dele. 3. O router 1 ele tem que pegar uma das duas rotas OSPF para encaminhar o tráfego para o router 4, porque o router 4 é o next hop para aquela rede. Então, ele mandou para 10.0014. 10.0014 foi aqui, ó. E por último, 192.68.0.12. Eu acredito que não era para estar 14 aqui, mas eu já sei porque está 14. Provavelmente a propagação de TTL para tráfego de trânsito está desabilitada. Então a gente pode só confirmar aqui. Não, até que não. Vamos fazer o seguinte, MPLS, bota assim, ó, MPLS IP propagate TTL. Vamos mandar ele propagar explicitamente aqui o TTL, só para ter certeza, né? Aliás, acabei fazendo isso no router 100, fiz no router errado, um minutinho. Mil perdões. Vamos aqui no router 1. Com certeza ele tá desabilitando a propagação de TTL para tráfego comutado. Isso aqui, como é um laboratório que é usado para várias coisas, pode ser que isso ficou na configuração ali. Tá aqui, ó. Então vamos desabilitar isso aqui, botar para habilitar a propagação de TTL. Tanto no router 2, isso é necessário apenas na borda, né? Mas vai que eu configurei em todo mundo sem querer querendo aqui. Não tem aqui, ainda bem, não tem aqui. Ops. Não tem aqui, mas aqui com certeza tem. Vamos habilitar. MPLS, IP propagate, TTL, beleza. Então vamos refazer aquele traceroute lá que não deu certo aqui. Deixa eu apagar aqui as observações. Vamos voltar lá para o cenário original. Então estou aqui no usuário 100.100.1. Eu vou pingar aqui embaixo, né, o nosso 30.30.30.1. Então vamos fazer o traceroute de novo aqui para confirmar. Primeiro vamos pingar, né? Pinga, funciona, que é a maravilha. Vamos fazer um ping, um traceroute, desculpa, para 30.30.30.1. Agora tem que ir, né? O motivo ainda ficou um resquício de alguma coisa na configuração, mas aqui seria o router 2 ou o router 3. Tá? Mas ultimamente o pacote saiu por aqui, pelo 14, né? Que entregou para cá e o pacote chegou até aqui. Maravilhoso. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Tá? Nesse exato momento, eu já tenho implementado na minha demonstração aqui a solução Core isento de BGP, porque nem o router 2 e nem o router 3 estão rodando o protocolo BGP, eles não têm tabela de internet, não tem full route, não tem nada, mas mesmo assim o pacote consegue chegar nele e ele fazer uma operação simples por encaminhamento de labels, tá? Porque, novamente, quando o pacote chega no router 1 do AS100, que é esse camarada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a tabela FIB dele, né? Lá no data plane. O que ele vai descobrir? Que 30.30.30.1, que é o IP do servidor, a melhor rota é 30.30.30.0/24, recursivo, porque BGP tem que ser recursivo, via o IP da Ethernet 0/2 do router 1.
Tá? E, obviamente, já está uma adjacência pré-computada para isso aqui. Tá? Já tem uma adjacência pré-computada. Tá? Inclusive, eu vou dar um detail aqui para falar qual que é o endereço MAC de origem, qual que é o MAC de destino, qual que é o MTU, se tem tag de VLAN e outras coisas. Então, está tudo pronto. Então, vamos lá para o router 1. O router 1, por sua vez, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai receber um quadro Ethernet com Ethertype 800 que fala que é IPv4. Então, se o MAC de destino do cabeçalho Ethernet for a interface do próprio router 1, ele valida o CRC, obviamente, e vai descartar esse cabeçalho L2 todo e vai expor o resto do payload e vai encaminhar aquilo para a tua pilha de protocolos IPv4 Unicast. E lá vai ser olhado, confrontado, o IP de destino do cabeçalho IP desse pacote vai ser confrontado contra a FIB. Ele vai fazer uma consulta de prefixo mais específico e vai encontrar. Para encaminhar pacotes para esse IP de destino, que é aquele servidor no AS300, é recursivo via router 4. Para mandar para o router 4, ele tem lá, né, as adjacências do SPF locais aqui, e vai colocar os labels, tá? E vai encaminhar ou para o router 2 ou para o router 3. Chegando no router 2, o pacote, o quadro Ethernet a ser recebido, né? Ou seja, quando ele mandar para cá, no L2, o Ethertype vai ser 8847, não vai ser 800. O que é 8847? MPLS, ou seja, vai informar para o router 2 que aquela transmissão ali possui um label. Então o router 2 ele não vai consultar cabeçalho IP, ele não vai sequer tocar no cabeçalho IP. Ele vai olhar direto na estrutura de comutação cuja o critério de consulta é o label, não o cabeçalho IP. Ele não vai olhar endereço IP. Então ele vai olhar o quê? Aqui, ó. Se ele receber um pacote que tiver um label número 20, a ação dele vai ser POP. Ele vai tirar o label e vai mandar para a Ethernet 0/1, que é onde está o router 4, que é essa adjacência local aqui. Por que ele faz o POP? Porque o Penultimate Hop Popping, o PHP do MPLS está habilitado por padrão. Então, como o router 2, ele é o penúltimo salto, né? Ele é o penúltimo salto para chegar até o router 4, ele já faz o POP do label, expõe o cabeçalho IP inteiro, manda para o router 4, que vai olhar na FIB. Então o router 4 ele não vai olhar na LFIB, ele vai olhar na FIB. Tá? Então ele vai olhar aqui. 30.30.31 detail. Tá? Ou seja, a rota é 1/24, é recursivo via o router do AS300 e entrega para ele. Entendeu? Qual que é a sacada aqui nessa solução? Nem o router 2, nem o router 3 possuem BGP. Não há BGP aqui. Eles não têm tabela BGP, não tem nada, rotas externas, nada. Então, aqui também não tem. Tá? Esse cara também não tem. E isso permite que eles funcionem como roteadores de trânsito para aquele tráfego, mesmo que eles não tenham que olhar cabeçalho IP, olhar pacote no endereço IP e nada. E a operação dele é push, swap e pop de labels. Operações bem mais simples. Em termos de tabela de roteamento, que chamamos de RIB aqui, né? A tabela de roteamento do 3 e do 2 só contém prefixos internos. Então, se você olhar no router 4, ele vai ter, além das rotas internas do AS200, vai ter toda e qualquer rota BGP. Toda e qualquer rota externa, por BGP. Mas e o router 2 aqui, por exemplo? O router 2 não tem rotas externas, não tem BGP. Tá? Só tem rotas internas, ou seja, aqui, ó, as interfaces conectadas e as rotas ou SPF de fato. O que isso permite fazer? O router 2 e o router 3 podem ser equipamentos mais simples, né? São mais baratos, custam bem menos do que um router que acomoda full route, mas não menos eficientes, porque eles têm largura de banda, capacidade, suportam serviços avançados. Não precisa ter uma NPU que caiba uma full route toda, né? Então, essa é a história aqui. Então, nesse momento, o que nós temos aqui? Nós temos o BGP IPv4 configurado e temos o BGP FreeCore,
configurado, tá? Juntamente com o MPLS. Então, essas duas soluções para o meu setup aqui são pré-requisitos porque eu quero demonstrar na sequência, que é justamente o 6PE aqui, antes de partirmos para os outros tópicos. Então, fiquem atentos. Espero novamente que você esteja entendendo como eu estou construindo esse cenário para essa demonstração. O próximo passo é a demonstração da configuração das seções para a família de endereços IPv6 Unicache, ou seja, faremos a seção BGP para o V6 aqui, né, entre o AS200 e o AS100, e entre o AS300 e o AS200. Lembrando que não há IPv6 na minha rede. Nenhuma interface core-facing do AS200, inclusive as loopbacks aqui, não tem IPv6. Eu vou mostrar isso para vocês. E será um setup interno no AS200 totalmente IPv4. No entanto, faremos a seção externa aqui, né, o eBGP entre esses dois AS aqui, é o 100 e o 200 e o 200 e o 300, com IPv6. Então, esse será o próximo passo. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, entrando aqui no AS100, vamos olhar aqui os vizinhos IPv6. Acho que não tem nenhum aqui ainda configurado. Vamos fazer um teste aqui. O final 1 é o endereço IPv6 Unicache. Está pingando. Então agora os vizinhos vão aparecer, obviamente. Tá aqui. Então esse aqui é o endereço IP do router 1 do AS200. O que mais? Indo no AS200, obviamente, se olhássemos a interface externa, que é a 2, né? É a 2, tem esse endereço IP aqui. 1. Então ele tem que pingar o final 2, esse /126 aqui, que é o AS200. Perfeito, tá legal. Então, o que eu tenho que fazer agora é a seção BGP em si. Tá? AS100 RTR. Tá? Dependendo da plataforma, o IPv6, o roteamento não está habilitado de fábrica, né? Então, vamos habilitar aqui para o BGP também. Ops, o IPv4 já estava, é IPv6. Então tá aqui a minha configuração BGP. Eu defini o vizinho, tá? Felizmente para esse software, esse roteador, ele desabilitou esse vizinho IPv6 para o IPv4, ótimo, né? Tem que só fazer uma outra coisa aqui, obviamente. Tem que vir nessa família de endereços e habilitar esse vizinho, que é o AS200, né? Para o IPv6. Pronto, agora nós temos uma configuração funcional da seção eBGP do AS100 para o AS200, ou o inverso aqui, né? Vamos lá para o AS200 agora. O AS100 agora. E vamos lá ver o nosso BGP primeiro, que eu tenho que fazer aqui, ó. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Só para estruturar a configuração aqui. Idem. Neighbor. Remote AS200. Neighbor. Vou botar uma descrição para ele aqui. Neighbor. Chega. Não tem mais nada para fazer. Na verdade, tem só aqui dentro. Então, eu ativei a vizinhança do AS100 por 200 e peer wrong yes. Acho que eu botei alguma coisa errada aqui. Vamos ver lá. É bom que a gente faz um troubleshooting, né, em tempo real. Ele fala que
Eu configurei o AS errado aqui, tá? E me deu esse valor aqui dentro. Aqui é muito simples de matar a charada. Vou botar aqui decimal aqui. Eu falei que tá no ASC. Configurei errado aqui a vizinhança. Então eu errei gravemente a minha configuração aqui. Provavelmente por causa do horário, né? Aqui eu defini certo, na verdade, né? Ele está no AS100 e ele apontou para o AS200. Então provavelmente o problema está no router 1 aqui. Vamos ver aqui. Tá errado. Botei como vizinho interno, de vizinho externo. É o horário. Perdoem-me, senhores. Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui essa vizinhança. Repeti-la corretamente. Está no AS100. AS100 TR1. IPv6 unicast. Agora sim. Agora, pior que passou despercebido na minha configuração. Está aqui. Apontando agora para o AS100. Descrição. Desabilitado para IPv4 unicast. Tem que estar, obviamente. Embora seja possível, mas eu não quero. E habilitado para IPv6. Né? Assim como... Tá aqui. Apontando para S200 e habilitado para IPv6 unicast, desabilitado para IPv4. Perfeito. Então, já está funcionando as minhas sessões aqui. Ó. Vendo? O router do AS100 tem a seção externa BGP com a AS200. Ainda não recebeu prefixo, mas está estabelecido. Tá? Aqui, vamos ver a vizinhança com calma aqui. Ó. Então, esse roteador do AS100 tem a vizinhança com o router 1 do AS200, é uma seção externa, é BGP, está estabelecida. Tá? Negociou várias capacidades, por exemplo, refresh, capacidade ASN de 4 octetos, a família de endereços IPv6 unicast foi negociada. Inclusive, tem um bloco aqui que fala dela, né? Apenas dela aqui. Então, está perfeito. Tudo que eu queria fazer está, no momento, ok. O próximo passo vai ser a seção externa entre esse AS200 e o AS300. Vamos lá. Eu posso recorrer aqui tanto ao gráfico, né? E ver qual que é o IP que foi colocado ali. Ou mais fácil ainda, copiar e colar. Trezentos, né? Tá mais 300. Description S300 TR1 IPv6 unicast neighbor 2 activate. Então tá aqui, a vizinhança foi estabelecida, desabilitada para IPv4 unicast e habilitada para IPv6 unicast. É isso que eu quero que aconteça. Vamos para o router do AS300 aqui. IP é final 1. Então vamos lá botar o IP final 1.
Subiu a seção, até falou aqui que já tinha subido. Então a seção BGP entre esses dois camaradas aqui já está legal. Perfeito. O que nós temos nesse exato momento? A título de esclarecermos o que estamos fazendo aqui. Número 1, o AS200 tem a seção, tem uma dupla seção ali, né? Uma para IPv4 unicast e outra para IPv6 unicast. Ou seja, a relação entre os dois AS aqui, ela é dual stack. Ela trabalha IPv4 e o IPv6. Perfeito? Da mesma forma, o AS300 também tem duas seções aqui. Uma para IPv4 e outra para IPv6. Tá? Só que lembrando, dentro do meu sistema autônomo aqui, eu não tenho endereços IPv6. Aqui é só IPv4. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Já há uma seção, por enquanto, habilitada apenas para famílias de endereço IPv4 unicast, mas já há uma seção entre o router 1 e o router 4 através de suas loopbacks para famílias de endereço IPv4. Tá? O que a gente vai fazer agora? Habilitar o IPv6. Então aqui tem IPv4 e IPv6. Tá? Mas o interessante é que eu não vou fazer o transporte das sessões por IPv6, e sim por IPv4. Então, vamos lá no router 1 primeiro. O que é exigido aqui? É entrar no BGP. Tá? Obviamente, já tem a seção pronta, não precisa nem configurar, é só ativar o vizinho para essa família, 10.4.4.4. Ou seja, para IPv6 unicast, eu estou ativando esse vizinho que é uma seção IPv4. Né? Activate. Tá? Só que para essa solução funcionar, é necessário trocar labels por BGP. Então vamos fazer uma troca de labels aqui. Que vai ter um label stack, uma pilha de labels. Então tá aqui, né? Eu tenho a seção definida normalmente, parará, com router 4. Aí para IPv4 unicast, beleza, eu ativei o cara, NextHop, né? E ativei aqui também para IPv6. Tá? Perfeito? O que eu tenho que fazer agora? O mesmo, e troquei labels. O send label não foi definido, então vamos botar aqui. Para essa família de endereço e esse vizinho. Pronto. Perfeito. Então são esses os parâmetros no router 1 com relação ao router 4. O que eu tenho que fazer no router 4? A mesma coisa. Apontando para o router 1, eu vou ativar o vizinho, né? Eu vou modificar o atributo NextHop para a minha loopback durante o recebimento das rotas externas. Antes de passar para o router 1, eu modifico o NextHop, tem que fazer isso. E é mandatório para o 6PE essa solução aqui de encaminhar labels. Okay? Então, nesse exato momento, salvando a configuração do meu laboratório todo, eu tenho... vamos olhar aqui, né? Interessante. No router 1, ele tem a seção BGP IPv4, unicast, que é o padrão, né? Embora pudesse ser desabilitado, mas tem lá. E tem também BGP IPv6 unicast summary. Uma seção IPv6 mesmo, pura, né? Com o AS100 e uma seção IPv4 habilitada para transportar prefixo IPv6 unicast. Interessante, né? Router 4 tem a mesma solução, ou seja, aí complica, hein? Ou seja, tem com router 1 e com router do AS300, IPv4 unicast, mas tem também a seção IPv6 pura mesmo com a AS300, mais uma seção IPv4
com router 1 habilitada para IPv6 unicast. O que a gente pode fazer aqui para olhar isso com mais propriedade? Dá um show IPv6 enable, tá? 10.1.1.1. E o que a gente vai descobrir aqui? Que o meu vizinho router 1 está no mesmo AS que eu, uma seção IBGP, a seção está estabelecida. Quais são as capacidades que foram negociadas pelo Open, né? Route refresh, capacidade ASN de 4 octetos, ó, família de endereço IPv4 unicast e família de endereço IPv6 unicast. Ou seja, tem duas famílias de endereço suportadas para essa seção, que é uma seção IPv4, tá? Eu tenho que encaminhar labels, né? Isso aqui é o 6PE. Essa é a capacidade que resolve o 6PE entre o router 1 e o router 4. Então, a gente pode olhar aqui nos blocos das famílias de endereço, né? Família de endereço IPv4 unicast, ele modifica o next hop e outras coisas. Aqui eu tenho o bloco da seção correspondente ao IPv6 unicast. Ele também modifica o next hop e tudo mais e tal. Então, está funcionando, né? Está funcionando maravilhosamente bem o que eu queria fazer aqui. O que falta para a gente testar o IPv6 passando, o tráfego IPv6 passando por uma rede IPv4, né? Com destino aqui ao servidor e vice-versa. Porque aqui é IPv4, né? E aqui é IPv6. Essa é a sacada da solução, é transportar tráfego IPv6 através de uma seção IPv4. Esse é o propósito do 6PE aqui. Então, vamos no router 100 e vamos gerar um anúncio. Tá? O /32. Então, vamos lá, IPv6. Eu não tenho esse /32. O que eu tenho na minha tabela de roteamento IPv6? Tá? Eu já tinha o /32 estático aqui, ó. Então posso gerar anúncio. Mas eu tinha até então a /126 conectada, essa /64 conectada aqui. Mas para eu gerar um anúncio no meu /32, eu teria que ter essa rota na minha tabela de roteamento. Mas felizmente já estava aqui dentro. Ó. IPv6 route, isso aqui é a faixa /32 desse AS100. Então eu posso ir no BGP. Aqui, ó, AS100. Na família de endereço IPv6 unicast, gerar o anúncio para essa rede aqui, /32. Tá aqui. Estou gerando esse anúncio de verdade? Vamos ver lá. Show IP, BGP, IPv6 unicast. Ops. Então o router 1 do AS100 está gerando a rota para o /32. Ele é o next hop, do zero, né? Zeros em sequência são suprimidos. Tá? Então está aqui. Vamos ver no router 1, se ele está recebendo. Olha, ele recebeu. Rota externa para o /32, via o router do AS100, originado no AS100. Bora ver agora no router 4. É o horário, gente, é o horário. Então, o router 4 do AS200, via uma seção interna IBGP, ele recebeu o /32, o next hop. Olha só que interessante. Como é que é escrito o next hop aqui? Lembra que, indo para o router 1 aqui de novo, tá? O router 1, ele tem a seção apontando aqui para o router 4, tá? Então, isso é uma vantagem de você conhecer muito bem o BGP, que se você conhece bem o IBGP para o IPv4, você não vai ter dificuldade alguma de ter ele para o IPv6, porque vários princípios são os mesmos. Por exemplo, entre seções externas, tá apagando isso aqui tudo, entre seções externas, mesmo sem uma policy, né,
dois atributos são modificados entre as sessões EBGP, ou seja, quando o router do AS100 anuncia alguma coisa para o AS200, dois atributos, tendo ou não uma policy, são sempre modificados. Um deles é o next hop. O next hop é modificado sempre, né? Tentei escrever aqui um NH, mas aparentemente não fui bem sucedido. Então, o next hop ele é sempre modificado nos updates entre sessões EBGP, assim como, né, a lista de AS. Então, os AS também são modificados, a lista de AS, atributo ASPF é modificada durante os anúncios de prefixos entre sessões BGP. Então, daqui para cá e daqui para cá, o next hop vai ser modificado sempre, tá? E o ASPF também vai ser modificado sempre. Isso acontece naturalmente nas sessões de BGP. BGP externas. Nas sessões internas, não há modificações de atributos. Então, o router 1, eu configurei o que? O next hop self. Então, quando o router 1 passa uma rota externa, que ele aprendeu externa, via IBGP para um vizinho seu, obviamente, ele modifica o atributo next hop para o IP que ele está usando como origem para aquela sessão. A questão é que o router 1, ele não tem IPv6 na loopback dele. O IP dele é 10.1.1.1. Ele não tem IPv6. A minha rede toda, se você botar show IPv6 interface brief, a única interface que tem IPv6 de fato é a com uma AS100, tá? Que é a Ethernet 0/2, que é justamente, apagando aqui, essa interface aqui, ela tem IPv6. O que mais? E a 0/3, que é essa interface aqui. Essas duas interfaces possuem IPv6 configurado. Tá? Agora, se você for num router 3 ou num router 2, vamos no router 2 aqui, já que eu estou do lado dele. Vendo? Não tem uma interface sequer configurada com IPv6. Tá? Não tem BGP configurado nem mesmo para IPv6. Tá? Não tenho tabela de roteamento com rotas IPv6. Não tem nada. Tanto o router 2 quanto o router 3 estão completamente pelados no sentido de IPv6. E o router 1, por sua vez, a loopback dele não tem IPv6, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele recebe a rota daqui, o /32, né, que ele recebe do AS100 aqui. Ele recebe esse /32, ele modifica o next hop para isso aqui. Ele tem que manter um formato de IPv6 para esse next hop. Então, é por esse motivo que no router 1, BGP, por esse motivo que no router 1, essa rota vindo do AS100, né, vou botar IPv6 aqui. Essa rota /32 vindo do AS100, o next hop é o endereço IPv6 que o router do AS100 está usando para fechar a sessão com o router 1 do AS200. Beleza. E lá no router 4, o que o router 1 faz? Ele modifica esse atributo next hop para o IP da sua loopback, que é um IPv4. Tá? E por esse motivo que fica codificado 10.1.1.1. Então o next hop fica FFFF, o IPv4 da loopback do router 1. O router 1, obviamente, quando ele passa isso para o router do AS300, ele vai modificar esse next hop. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Então tá aqui, aliás, summary, né? Vamos pegar o IP de vizinho do AS300 aqui, ó, AS300. Vamos pegar o IP de vizinho dele aqui. Vamos botar neighbor advertise routes. Tá vendo? Então o router 4 está passando aquela rota do AS100, originado no AS100. A rota é um /32. O next hop é a loopback do router 1, que não tem IPv6, é só IPv4.
e uma rota prendida para uma seção IBGP. Então ele está passando essa rota para o router do AS300. Indo para o AS300, a gente pode olhar essa rota lá dentro. Tá aqui. Barra 32 por IBGP via o IPv6. Aí sim, né? Há um endereço IPv6 barra 126 entre esses dois caras aqui. Então, entre os dois caras, há IPv6 de fato. E o atributo NextHop ele é modificado sempre nos updates entre dois AS. Né? Então, é interessante porque aqui a seção é IPv6, aqui ela é IPv4. Ele manda com NextHop, né? Ele manda com NextHop o endereço IPv4 dele, codificado como um endereço IPv6, obviamente. Aqui ele manda como endereço IPv6, que é o dos pontos 1 aqui, se não me falha a memória. Então, tá aqui. A parte de rotas está legal. O que eu tenho que fazer no AS300 agora é gerar a rota também. Eu acho que eu já deixei a rota estática aqui pronta, né? Já tem a rota, ó, 2.804, 2 pontos, 300, 2 pontos. Então já existe. O que eu tenho que fazer agora é no BGP gerar esse anúncio. Está gerando anúncio? Vamos ver se ele está gerando anúncio. Aqui, ó. Essa é a rota do AS100. Foi originada no AS100, passou pelo AS200, veio via router 4. Está aqui. E essa é a rota gerada nesse roteador aqui. É um NextHop vazio. Para lá. Vamos olhar no router 4 como é que ficou essa rota. Ó, a rota via BGP do AS300, via o router do AS300, originado no AS300. Vamos lá no router 1. Ops. Então, no router 1, tá aqui, ó, via a seção interna que ele possui com o router 4, que é o NextHop, temos a rota do AS300/32, originado no AS300. Perfeito? Vamos no router do AS100. Aquela rota que ele gerava localmente, né? E agora a rota via BGP do AS300, via o router 1 do AS200, a lista de AS. Passou, originado no AS300 e passou pelo AS200. Então, troquei rotas. Então, o que eu tenho agora na minha topologia é exatamente essa rota para essa rede IPv6 aqui, né? Ela foi obviamente agregada num /32. Esse /32 foi mandado para cá, que mandou para cá, né? Que mandou para cá. É isso que está acontecendo agora. Da mesma forma, a rota, o /32 do AS300, tá? Foi passada para o router 4, que via a seção IBGP que ele possui com o router 1, passou para cá, que entregou o /32 para o AS100. Então, troquei rotas. Então, até então, tá tudo como esperado. O que a gente tem que fazer agora? Ir lá nos equipamentos aqui, ó, nesse camarada aqui, que tem esse IP 2804, 100, 100, 102, pingar esse servidor aqui, que tem 2804, 300, 300, 302. E tem que funcionar. Vamos ver lá. Então, host, show IP, né? Show IP. O IP já estava funcionando. O IPv4 já estava funcionando, né? O que a gente vai fazer agora é testar o IPv6. Então, é show IPv6. Então, tá aqui. Esse é o endereço dessa máquina. O default gateway é final 1, né? Então, a gente pode testar o default gateway primeiro. Tá? Funcionando. Agora, vamos pingar lá o 300. Então, vai ser ping 2804, 300, 300, 300, 2 pontos, 2 pontos, 2.
que é o servidor. Aí, ó. A gente pode ir lá no host do servidor e dar um show IPv6 para confirmar. Show IPv6. Ó, 2804.300.300.302. Porque o default gateway dele, esse aqui é ele mesmo, né? O default gateway é 1, que é o router do AS300. Então, no AS100, eu estou pingando o servidor. Tá? Funciona. Façamos um traceroute aqui. Aqui. Então, vamos estudar esse traceroute aqui. 2804.100.100.100.1. Quem é esse cara? Esse cara, vamos trocar a cor da caneta aqui para um vermelhão de novo. Então, esse primeiro salto aqui, 2804.100.100.100.100.1, é o router dele aqui. Então, ele mandou para cá. Tá? Esse é o primeiro salto. O segundo, 2804.100.111. É essa rede aqui, 111 é esse cara aqui, né? E mandou para cá. Próximo salto. Aí que é interessante, tá? Como é que funciona o traceroute nesse caso aqui? Na perspectiva do router 1, o next hop é o router 4 aqui. Só que para o router 1 chegar a ter router 4, ele vai mandar para o router 2 ou para o router 3, que são duas rotas OSPF de custos iguais. Por conceito de hashing, o router 1 optou mandar pelo router 2. Então o router 2 ele tem que ser reportado na lista, né, de saltos do traceroute. Só que o router 2 não roda IPv6. Se você for no router 2 aqui, ele não tem endereços IPv6. Vamos puxar aqui, ó. Show IPv6 interface brief. Estou provando que o tráfego passou por ele, mas ele não tem o endereço IPv6 configurado. Perfeito? Por isso que ele é reportado na lista de saltos como esse número aqui. Interessante. Aí, o próximo quarto salto é 2804.300.1.1.2.2.1. É justamente aqui. Próximo salto. Por último, o próprio router do AS300, né, esse P aqui. E por último, o próprio servidor lá, que é o 2804.300.300.300.2.2.2. Então ele está bem aqui, ó. Então o tráfego ele veio por esse caminho, mandou para cá, que mandou para cá, e o AS300, e o AS300 entregou lá para o servidor dele. Então, o que foi demonstrado? Eu tenho um backbone inteiro aqui, viabilizando o tráfego IPv4 unicast, IPv6 unicast, só que esse AS200 ele não tem IPv6, então o IPv6 dele é inexistente. Mas isso não impediu dele rotear tráfego IPv6. Essa é sacada, então ele não tem IPv6, né? Então vou dar um risco aqui para provar que ele não tem o IPv6 de verdade. Essa é a solução do 6PE. É isso que eu acabei de demonstrar aqui. Eu permitir uma transição rápida para IPv6 num ambiente super quente, super complexo, super crítico, que ou o equipamento não suporta, não acomoda, ou não funciona, qualquer que seja o argumento. Eu preciso viabilizar tráfego IPv6, mas eu não tenho como colocar IPv6 dentro da minha rede ainda. Então a AS200 é uma rede isenta de BGP no core, somente na borda tem BGP, e dentro da rede toda do AS200 não há um endereço IPv6 sequer configurado, mas isso não impediu de eu ter cenários de pilha dupla, né? Porque apesar da demonstração do IPv6 que eu fiz agora, funciona IPv4, IPv6 do AS200 para o AS300, mesmo que o trânsito dessa brincadeira toda, né, não possua
um endereço sequer IPv6 configurado, que aqui dentro, ó, as interfaces core facing e as loopbacks não estão configuradas com IPv6. Tá? Então essa é a sacada, o grande conceito do 6PE é esse procedimento mesmo. Agora, para finalizarmos, né, o que a gente pode olhar aqui? Algumas coisas que eu posso explicar, por exemplo, na configuração do BGP especificamente. O router 1, aqui eu defini a seção para o router 4, IPv4. Tá? O IP é, obviamente, IPv4 aqui. Tá? Para essa seção, eu uso meu IP de origem e o IP da minha loopback 0, que é o 10.1.1.1. Obviamente, para IPv4, esse cara está ativado e modifica o next hop. Para IPv6, idem. Agora, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é necessário para o IPv6 MPLS. Tá? Não estou falando das soluções mais recentes de Segment Routing, por exemplo, né? Do SR, que a gente faz o label switch em cima do próprio IGP, sem auxílio de um protocolo externo, tal. Enfim, vamos esquecer essa parte aí. Desculpa. E falar do óbvio aqui. Tá? Então, para o IPv6 MPLS, eu preciso, no BGP entre o router 1 e o router 4, trocar label. Mas esse label que é trocado entre os dois não é um label de label switching, é um label de serviço. Então, sim, há uma pilha de labels, são 2 labels, um stack de labels. O famoso inner label, que é o label de dentro, é o label que é trocado nessa seção BGP. Então, no prefixo IPv6, que é recebido pelo router 4, quando ele passa para o router 1, ele coloca um label ali, ele fala para o router 1, ó, todo o tráfego que tu mandar para essa rota aqui, coloca esse label. Só que é um valor de label que os roteadores esses caras aqui, né, não conhecem. O router 2 e o router 3 não sabem que label é aquele. Então, vou tentar explicar isso de forma bem didática aqui. Primeiro, quando o pacote chega no default gate do AS100, vamos ver lá, show, IP, CEF, vamos olhar na FIB de IPv6, né? Então, vou botar show IPv6 CEF, na verdade, né? Vamos olhar isso aqui, ó, 2804. O pacote tem qual que é o IP de destino, né? 300, 300, 301. Beleza? O que o router do AS100 faz? Ele vai caçar a rota mais específica na FIB para esse destino. Ele vai encontrar o barra 32 via adjacência link local que ele tem com o router 1. Perfeito, sem problema. O que o router 1 faz? Ele vai receber um pacote, um quadro Ethernet, na verdade, com EtherType 86 dado, delta, né? 86DD, que é o que denota ser uma transmissão IPv6 unicast. Então ele vai olhar, ele vai encaminhar aquilo para sua FIB de IPv6. Então vai lá, show IPv6, CEF, 2804, 300, 300, 301. O que ele vai encontrar aqui, ó, bicho? A rota que melhor atende esse IP de destino é esse barra 32, que é recursivo BGP, né, via router 4, que é um IP V4. Só que olha isso aqui, ó, label 21, entendeu? Coloca todo o pacote que tem que ir para o router 4, para essa rede IPv6 de destino, tem que ter esse label número 21, tá? Só que isso é o inner label, o label de dentro, tem que ter o label de fora. Tá? Então, para chegar num router 4, há 2 adjacências ou SPF, que são os routers 2 e 3. E quando for mandar para o router 4 via essas 2 adjacências, coloque um label de valor 20. Coincidentemente, ficou 20 tanto a local, que eu gerei, quanto a que eu recebi do router 2 e do router 3. Uma coincidência absurda aqui, mas tudo bem. O que o router 1 vai fazer? Né? O pacote vai chegar aqui. Até aqui é IPv6, sem qualquer gregré aqui dentro, tá? O EtherType é aquele, né, que eu falei, que é 86DD, né, dado aqui. Então, vamos botar aqui, dado. Quando ele
ele vai encaminhar, por exemplo, ele vai fazer um load sharing, né? O router 1 vai fazer um load sharing, ele tem duas rotas de custos iguais até a loopback do router 4. Ele vai fazer um load sharing. Ele pode escolher o router 2 ou pode escolher o router 3. Quando ele manda o pacote para cá, tá? Vai estar o quê? Por exemplo, os dados, né? Deixa eu até tentar desenhar isso aqui melhor, aumentar um pouco aqui. Vai estar os dados, tá, do pacote. Vai estar o quê? Obviamente, aliás, vou fazer diferente. Tá os dados, vai estar o IPv6, o cabeçalho IPv6, tá? O cabeçalho IPv6. Os dados que eu falo é cabeçalho de transporte e payload, né? Vai estar o cabeçalho IPv6, vai estar o label, valor 21, tá? E vai ter o label, valor 20. Vai estar isso aqui. Isso aqui é a cara da transmissão toda. Então tá o IPv6, tá os dados, cabeçalho IPv6, o Shin Header do MPLS. São dois labels ali dentro, tá? E, obviamente, né, para não passar vergonha aqui, o cabeçalho L12, o cabeçalho é Ethernet. Perfeito? Nota o seguinte, essa rota aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Essa rota aqui, 2804.300 aqui, ele anunciou para cá. Quando esse cara anunciou, aliás, vou botar em outra cor para não poluir bastante. Vou botar como o verde aqui. Então essa 2804.300, ele vai passar via BGP para cá na seção IPv6 que ele tem. Quando esse cara anuncia para o router 1, ele vai anunciar aquele /32, obviamente, mas ele vai mandar o router 1 colocar um label de valor 21, certo? Só que quando o pacote chega no router 2, o EtherType não vai ser IPv6, o EtherType vai ser MPLS, tá? Então o EtherType vai estar aqui no cabeçalho L2, o EtherType a ser recebido é o 8847, tá? 8847. O que significa que o router 2 ele vai olhar aquilo na sua LFIB, ele não vai olhar a tabela de roteamento IPv6, porque ele não tem sequer IPv6 rodando, ele vai olhar na LFIB. Aí, por exemplo, se eu não tivesse esse cabeçalho aqui, se eu não tivesse isso aqui, eu tivesse somente o 21, tá? O que aconteceria aqui nesse caso? Vamos lá no router 2, olhar a LFIB dele, show, MPLS forwarding. Existe algum label local que ele alocou um valor 21 aqui? Não. Não tem. Nota o seguinte, o router 1 manda todo o tráfego para esse IP de destino, IPv6, essa rota /32 via o IPv4, seção IPv4 com o router 4, coloca o label número 21. Então, se o pacote, aí o router 1 faz um push do label, ele coloca o label no pacote e manda, por exemplo, para o router 2. O router 2 ele vai olhar, cara, na LFIB dele, porque o pacote tem um label, pelo EtherType que é denotado ali. Ele vai olhar na LFIB dele, ele vai achar um label de valor 21, vamos ver. Se tem algum 21 aqui, ó, não tem. Tá? Então o que o router 2 faz? Vai descartar aquele pacote, porque ele não conhece aquele serviço. O mesmo teria acontecido com o router 3. Tá? Se tem algum pacote, na LFIB, algum label local, coisas que o router 3 alocou, né? Por label valor 21, não. Então o router 3 também descartaria o pacote. Então esse label, né, 21 aqui, ele não pode navegar sozinho. Tem que ter o quê? Esse aqui é o label de serviço, esse aqui é o label do label switching. Tá? Ou seja, isso aqui é o que o BGP mandou o router 1 colocar quando mandando pacotes para aquela rede. Isso aqui é o label que é usado para fazer o label switching com interesse a loopback do router 4. Por quê? Porque o router 2 ele não tem IPv6, ele não tem como rotear aquele pacote IPv6. E ele não conhece esse serviço aqui, ó, do label 21. Então, um label para fazer a comutação de labels no backbone, que é o outer label, o label externo, né, que fica mais próximo do cabeçalho Ethernet. E o outro é o label interno, que é o inner label, o label de serviço. Então, o que o router 1 faz, na verdade? Ele vai olhar
ele vai olhar aqui na LFIB, vai achar um serviço para esse valor de label aqui, que coincidentemente é um POP, né? Se você olhar aqui é um POP label, tá? Ele vai arrancar esse label aqui, ó, do pacote. Ele vai arrancar e vai mandar o pacote, né, com essa característica. Vai estar os dados aqui dentro, né, o IPv6, tá? O IPv6, obviamente. Deixa eu escrever aqui. O label, o inner label, que é o 21, e o cabeçalho L2. Então essa é a composição, né, a cara do frame. Tá? Então vai estar o L2 aqui, o Shin Header com o único label, que é o label de valor 21, o cabeçalho IPv6 dos dados. Tá? O router 4, o que ele faz? Ele vai, obviamente, ele vai processar o cabeçalho Ethernet, vai descobrir que o cabeçalho Ethernet está informando que tem um label naquele pacote. Ele vai descartar isso aqui, obviamente, mas ele vai conseguir o quê? Fazer uma comutação com base nesse valor de serviço aqui, ó, que é o label 21. O que o label 21 fala para o router 4? Que o label número 21 é no label, não tem um label, eu não tenho o que fazer. Aí o router 4 ele é obrigado a descartar aquele label, tirar o label do pacote, fazer um POP compulsório, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai arrancar isso aqui por completo e vai olhar na FIB pelo prefixo IPv6 mais específico. Ele vai fazer dois lookups, né? Ele vai olhar o show IPBGP IPv6 unicast, aquele 2804, 300, 300, 300, pontos. Ele vai fazer... nem isso aqui, não. Falei FIB, eu acabei botando... IPv6 CEF. Pronto. Pronto. Então ele vai fazer isso aqui, né? Porque quando ele receber o pacote com label, ele vai olhar na LFIB. A LFIB vai ter vai falar assim, qual que é o serviço que eu tenho para o label número 21? O teu serviço é tirar o label, descartar o label por completo, pegar o cabeçalho IPv6, olhar o IPv6 destino e consultar na sua FIB. É isso que ele está fazendo agora. Ele vai olhar na FIB para IPv6, para essa rota aqui, para esse IP de destino. Ele vai encontrar essa rota /32, que é mais específica, via o router do AS300. Ou seja, fiz a demonstração agora do que acontece no plano de dados para essa solução, né, do 6GPE. Então eu demonstrei tanto o plano de controle quanto o plano de dados, né, para o 6PE em um ambiente onde o core é isento de BGP, que é o caso, novamente, do router 1 e do router 3 aqui. Então tem uma pilha dupla apenas com o cliente, então tem dual stack aqui, mas no meu core é totalmente IPv4, né, e com a vantagem ainda do R2 e do R3 não estarem sequer rodando o BGP. E tudo isso viabilizado pelas tecnologias baseadas no MPLS. Então espero que você tenha gostado dessa parte do vídeo e a continuação será um VPN V4, um VPN V6 em cima de 6GPE e um túnelzinho de engenharia de tráfego. Espero que você esteja gostando aí do vídeo. Um abraço.